O sol da manhã na fazenda Esperança Nova não trazia calor, mas sim uma luz cruel que expunha cada ruga e cada mancha de suor na camisa de brim surrada de Anselmo. Ele estava ajoelhado, as mãos calejadas, tremendo ligeiramente, enquanto tentava fixar o arame farpado em um mourão apodrecido. O cheiro da terra seca e do gado distante era o único perfume que conhecia há quase 40 anos. Um aroma que deveria ser reconfortante, mas que naquela manhã sufocava, pesado de injustiça e de uma humilhação que parecia se instalar permanentemente sob a pele. Foi o som, antes da voz, que o atingiu primeiro. O ruído estridente do motor da caminhonete importada de Renato, o novo patrão, um jovem impetuoso que havia herdado a fazenda há apenas 18 meses, mas que agia como se a tivesse construído tijolo por tijolo com as próprias mãos. O veículo parou a metros de distância, levantando uma nuvem de poeira ocre que envolveu Anselmo, fazendo-o tossir. Ele tentou se levantar, movendo o corpo rígido com a lentidão inerente a quem carrega o peso de 6 décadas de trabalho braçal sob o céu inclemente. O grito veio, agudo e carregado de um desdém que era quase palpável, como se fosse um objeto sólido arremessado contra sua dignidade. Mas o que é isso, Anselmo? Está em horário de almoço ou em sessão de yoga? Mexa-se, não estou te pagando para tirar uma soneca ao sol. Anselmo engoliu a saliva grossa e sentiu o calor subir ao seu rosto. Aos 63 anos, ele era o mais antigo funcionário da propriedade, um monumento vivo à história daquela terra, tendo trabalhado lado a lado com o pai de Renato, o saudoso Dr. Otávio, um homem que entendia o valor da lealdade e que costumava apertar-lhe a mão e perguntar sobre a família antes de dar qualquer ordem. Renato, por outro lado, via Anselmo como um estorvo, uma peça de maquinário obsoleta que consumia salário e produzia pouco retorno. Este era o gancho, a vergonha pública, a exposição da sua idade e da sua lentidão como falhas morais, não apenas físicas. O fato de 3 peões mais jovens, que mal tinham barba, estarem observando a cena a poucos metros, esperando para rir ou desviar o olhar, tornava o momento insuportável. Eles eram o novo padrão, rápidos, cheios de energia juvenil, e Anselmo era a sombra que teimava em não se dissolver. Ele se endireitou, a dor aguda em sua lombar sendo ignorada em favor da necessidade urgente de parecer firme. Patrão Renato, o mourão está podre. Se eu apertar mais o arame, ele vai quebrar e teremos de refazer tudo. Renato saiu da caminhonete com um passo elástico, batendo a porta com força desnecessária. Ele vestia roupas de marca, limpas e sem um único vestígio da poeira da fazenda. Um contraste gritante com a sujidade impregnada nas vestimentas de Anselmo. Seus óculos de sol espelhados escondiam seus olhos, mas o tom de sua voz carregava a frieza de uma sentença judicial. Você sempre tem uma desculpa, não é, Anselmo? Mourão podre, sol quente, a chuva que não veio. O que eu vejo é um homem que está se arrastando e consumindo o meu capital. Este é o último hectare da cerca, e eu quero pronto antes do meio-dia. Se o mourão quebrar, conserte-o, use a cabeça. É para isso que eu te pago. Ou melhor, pagava. A palavra pagava pairou no ar quente, um prenúncio sombrio. Anselmo sentiu um nó na garganta, a traição de Renato atingindo-o mais fundo do que qualquer dor física. Ele havia ensinado Renato, o garoto, a montar a cavalo, havia-lhe mostrado os segredos da terra, onde a água se acumulava após as chuvas e quais eram os melhores pastos para o gado Nelore. Agora, o pupilo, transformado em patrão, o tratava como lixo dispensável. A fazenda Esperança Nova, rebatizada de Agrotec Futuro por Renato, para desgosto de Anselmo, era o cenário dessa degradação lenta. Há anos, sob a gestão paternalista de Dr. Otávio, a fazenda era uma comunidade. Agora era uma corporação fria. Renato havia trazido gerentes de fora, engenheiros agrônomos que falavam em planilhas e
otimização e que viam os funcionários antigos como meros números no prejuízo. O conflito escalou. A tarefa de consertar aquela cerca era simbolicamente importante. A cerca dividia o pasto antigo, onde o gado de Dr. Otávio pastava livremente, da nova área de plantio intensivo, onde Renato investia em soja geneticamente modificada. Anselmo estava, literalmente, tentando segurar a fronteira entre o passado e um futuro que o rejeitava. Ele abaixou a cabeça, voltando ao trabalho sem responder. A humilhação era um veneno que não podia ser cozido, precisava ser engolido e digerido em silêncio, pois qualquer resposta, qualquer sinal de revolta, seria a justificativa que Renato precisava para a demissão sumária. "Olha para mim quando eu falo, seu velho caduco." A voz de Renato aumentou de volume. Anselmo hesitou, os olhos fixos no arame enferrujado. Ele sabia que se olhasse para Renato agora, veria o reflexo da sua própria impotência. Ele sabia que havia algo mais por trás da pressa e da crueldade de Renato, algo que não tinha a ver apenas com a cerca, mas com a pressa em apagar qualquer vestígio da antiga administração. E é aqui que o gancho do que viria a seguir começa a se formar na mente cansada de Anselmo. Ele se lembrou daquele pedaço de terra nos fundos da fazenda, perto do antigo açude, onde Dr. Otávio havia insistido em construir um pequeno depósito de ferramentas. Um lugar que Renato nunca visitava, por ser ineficiente e distante dos silos modernos. Um lugar que guardava não apenas ferramentas antigas, mas também a promessa de uma conversa há muito tempo esquecida. Uma conversa sobre um documento, sobre um favor antigo, sobre a garantia de que acontecesse o que acontecesse, Anselmo nunca ficaria desamparado. Essa memória era um lampejo tênue de esperança, um loop aberto que ele guardava no fundo da mente, sem saber se tinha qualquer validade legal, mas que representava a única chance de reverter aquele destino cruel. Anselmo tentou retomar o foco no presente, no martelo pesado em suas mãos. Ele precisava terminar aquela tarefa impossível. Ele cravou o grampo no mourão e, como previsto, a madeira velha cedeu com um estalo seco e lamentoso. O arame farpado chicoteou, rasgando levemente a pele de seu antebraço. Renato deu uma risada curta e estridente, a risada de um predador satisfeito. Incompetência pura. Eu sabia que ia dar errado. Veja bem, Anselmo, você não serve mais para isso. É um peso morto. O que eu faço com um peso morto? Eu o corto. A humilhação, que até então era apenas verbal, tomou uma forma mais perversa. Renato caminhou até um saco de sementes recém-aberto que estava apoiado na traseira da caminhonete. Com um gesto dramático, ele chutou o saco, espalhando os grãos caros no chão empoeirado. Já que você é tão lento, talvez possa servir para limpar a sujeira que eu faço. Pegue os grãos, Anselmo, cada um deles. Não vou desperdiçar um único centavo da minha produção por causa da sua lentidão. Os outros peões pararam o trabalho, a tensão no ar palpável. Era uma ordem degradante, um ato de infantilização e abuso de poder desmedido. Forçar um homem idoso que dedicou a vida àquela terra a engatinhar e recolher grãos como se fosse uma criança travessa. O corpo de Anselmo reagiu com uma onda de náusea. A poeira, os grãos, a vergonha. Ele fechou os olhos por um segundo. 4 décadas de trabalho, de sol a sol, de noites passadas ao lado de animais doentes, de sacrifícios incontáveis, resumidos a essa tarefa humilhante. Ele sentiu o reengajamento do desespero. Lembrou-se do sorriso de Dr. Otávio, anos atrás, sob a sombra de uma figueira centenária. Anselmo, você é a espinha dorsal desta fazenda. Prometo a você, e minha palavra vale mais que ouro, que você nunca ficará na rua. Sua segurança está garantida. Está tudo certo, meu amigo. Essa memória, o contraste brutal entre a dignidade prometida e a degradação atual, deu a Anselmo uma força estranha. Não a força da revolta física, mas a força da submissão estratégica. Ele precisava sobreviver a este dia, precisava manter seu emprego por mais alguns dias, tempo suficiente para ir ao antigo depósito.
Renato. Anselmo se curvou lentamente. Ele não se ajoelhou. Ele se dobrou até que seu corpo ficou quase paralelo ao chão. Um gesto que era tanto de reverência à sujeira quanto de protesto silencioso. Ele começou a recolher os grãos, um por um, usando a ponta dos dedos endurecidos. Renato riu, vitorioso, e se recostou no veículo, tirando o telefone celular para filmar a cena. Isso! Agora sim, estamos trabalhando. E lembre-se, Anselmo, se você sentir dor, ótimo, quer dizer que você está acordado. A dor é um excelente lembrete de que a incompetência não é tolerada aqui. A crueldade não era mais sobre a cerca ou sobre a soja. Era sobre poder e sadismo. Era a tentativa de Renato de quebrar o último vestígio de respeito que os outros trabalhadores pudessem ter por Anselmo, transformando-o em um palhaço trágico. O clímax da humilhação veio quando Renato, insatisfeito com a lentidão, chutou a pequena pilha de grãos que Anselmo havia juntado. Mais rápido, seu verme! Se não consegue nem recolher um pouco de grão, o que pensa que fará quando o inverno chegar? Francamente, Anselmo, você é um erro de contabilidade que estou prestes a corrigir. Considerarei sua demissão ao final do dia, se não houver melhora. E dessa vez, não haverá indenização. Direi que você está velho demais para o trabalho, que é um risco para a segurança. Sua sorte é que eu ainda estou de bom humor. Anselmo parou, os dedos enterrados na terra. Ele podia sentir o olhar de todos sobre ele, a mistura de pena e alívio por não serem eles ali. Ele não chorava. O pranto era um luxo que sua dignidade residual não podia pagar. O que ele sentiu foi um frio glacial no estômago, uma certeza absoluta. A vida que conhecia havia acabado naquele instante. Aquele dia não era apenas a perda de um emprego, era a perda da sua identidade. Ele se levantou lentamente, sem a permissão de Renato, ignorando o fechar de cara do patrão. Não havia mais nada a recolher naquele ponto, apenas pó. Ele olhou para Renato e, pela primeira vez, o jovem patrão pareceu visivelmente incomodado pelo silêncio e pela ausência de medo nos olhos velhos. Anselmo não disse uma palavra, mas a sua saída foi a conclusão silenciosa e terrível. Ele largou o martelo e o alicate na poeira, deu as costas a Renato e a caminhonete barulhenta e começou a caminhar em direção ao velho galpão de ferramentas nos fundos da fazenda. O galpão que Renato tanto desprezava. O galpão onde, talvez, a promessa de Dr. Otávio estivesse guardada, esperando o momento exato para vir à luz. O corpo de Anselmo cambaleava com a fadiga e a vergonha, mas havia algo novo em seu passo, uma determinação fria. Ele não tinha mais nada a perder. A humilhação havia queimado todas as pontes para o passado, deixando-o livre para agir. Ele caminhou sob o sol inclemente, as costas eretas, apesar da dor. A fazenda se estendia ao seu redor, vasta e indiferente. Aquele galpão, aquele depósito esquecido, era o único lugar que Renato não ousava tocar, o único vestígio intocado da velha esperança nova. E era para lá que Anselmo se dirigia, carregando o peso da injustiça e a esperança desesperada de que o documento secreto fosse real, um mapa para o que viria depois daquele dia de tormento. Ele não tinha ideia da reviravolta que aquela busca desencadearia, ou do preço que Renato pagaria por ter forçado um homem honrado a engatinhar na sujeira. A poeira assentou sobre os grãos desperdiçados. Anselmo desapareceu no horizonte de terra e gado, enquanto Renato, ainda sorrindo de escárnio, preparava a papelada para o que ele acreditava ser uma demissão simples e barata. Mal sabia ele que a humilhação de Anselmo era apenas o prólogo de uma história de vingança e justiça que mudaria para sempre a posse daquela terra. O velho empregado não estava mais tentando se salvar. Ele estava prestes a salvar a fazenda. Acompanhe agora a parte 2, onde Anselmo alcança o galpão e a busca pelo documento proibido começa, revelando os segredos que Dr. Otávio deixou enterrados na fazenda. O cheiro de esterco seco e terra revolvida parecia ter aderido não apenas às suas roupas poídas, mas à própria alma envelhecida de João. Aquele odor, que antes era o aroma familiar e consolador da labuta honesta, agora ardia em suas narinas como vinagre, um lembrete físico da podridão que se
instalara no coração da fazenda Santa Helena. Ele cambaleou para trás, não por fraqueza física imediata, mas pelo choque sísmico que a voz estrondosa e debochada do coronel Ribeiro havia provocado em sua dignidade. O coronel não tinha apenas gritado, ele havia performado a humilhação, garantindo que cada peão, cada agregada e até mesmo os animais no curral fossem testemunhas da forma como ele esmagava 50 anos de lealdade sob a bota lustrosa de couro de bezerro. João sentiu o sol do meio-dia, antes um calor amigo que aquecia seus ossos cansados, transformar-se em um farol implacável, expondo a vermelhidão vergonhosa em seu pescoço. Seus lábios tremeram levemente, um movimento quase imperceptível, que, no entanto, continha a fúria e o desespero de um homem que havia dedicado a maior parte de sua vida a um único propósito: servir a família Ribeiro, geração após geração. O coronel exigira que ele, o homem mais velho da propriedade, se ajoelhasse no chão empoeirado para catar os grãos de milho que haviam sido derrubados por um erro de cálculo de um novato. E João, paralisado pela autoridade cruel e pela presença de testemunhas, havia cumprido, dobrando seus joelhos artríticos sob o peso de décadas. A dor física era familiar, uma constante companheira desde que a idade havia se manifestado de forma mais agressiva. Mas a dor que agora o perfurava, a dor emocional da vergonha pública, era aguda e nova, como um espinho enferrujado que penetrava diretamente no músculo cardíaco. Ele se afastou lentamente, os olhos fixos no chão, incapaz de encarar os olhares de pena ou, pior, de escárnio que ele sentia sobre si. Cada passo era um esforço, não apenas para mover o corpo cansado, mas para não desabar sob o peso de uma pergunta que nunca lhe havia ocorrido antes. Por quê? Por que toda essa crueldade repentina? O coronel Ribeiro, satisfeito com o espetáculo de dominação, recuou para a sombra protetora da varanda da casa grande. Sua risada, grossa e cheia de gordura, flutuava pelo pátio, uma trilha sonora perturbadora para o luto silencioso de João. Vá limpar a pocilga, velho inútil, e faça-o direito, ou amanhã será a sua ração que vai para os porcos. A ameaça era desnecessária, pois João jamais havia descurado de suas obrigações, mas servia para reafirmar a total e absoluta falta de valor que o patrão lhe atribuía. Enquanto caminhava em direção aos fundos da propriedade, onde o cheiro era infinitamente pior, João começou a revisitar a cronologia de sua devoção. Ele se lembrava de quando era apenas um garoto de 8 anos, trazido para a fazenda por seu pai, que também servirá aos Ribeiro. Ele havia crescido com o pai do coronel, o velho coronel, um homem de temperamento duro, sim, mas justo. Lembrava-se da grande seca de 65, quando ele e o velho coronel haviam cavado poços secundários à mão para salvar o rebanho, trabalhando lado a lado, cobertos de lama e esperança. Lembrava-se de ter segurado a mão do velho coronel em seu leito de morte, ouvindo as palavras sussurradas: "Cuide de tudo, João. Você é a memória desta terra." Essas memórias eram os tijolos da sua lealdade, mas agora o filho, o coronel Ribeiro atual, estava ativamente destruindo o que seu pai havia construído. Nos últimos 2 anos, desde que assumira o controle total, após uma disputa de herança que parecia ter azedado seu humor de forma permanente, a fazenda havia se transformado de um lugar de produção e ordem patriarcal em um caldeirão de medo e instabilidade. Os pagamentos atrasavam, as exigências eram absurdas e a cordialidade havia evaporado, substituída por um autoritarismo frio e calculista. João chegou perto do chiqueiro, mas parou. A tarefa de limpar o local, que envolvia mover detritos pesados e lidar com o mau cheiro concentrado, era inadequada para a sua idade e condição. Ele sabia que o coronel havia designado esse trabalho, sabendo que ele lutaria para concluí-lo, buscando uma desculpa para mais repreensões ou, o que era mais provável, para a demissão
sumária e sem direitos que o deixaria na miséria absoluta após 5 décadas de trabalho. Ele se encostou em um poste de cerca, a madeira áspera contra a pele fina de seu braço. Foi ali, naquele momento de exaustão e desamparo, que a mente de João, treinada por anos de observação aguçada da natureza humana e do ciclo da fazenda, fez uma conexão que vinha se formando no subconsciente. Não era apenas crueldade, era desespero disfarçado. O coronel Ribeiro não era apenas um homem mau, ele estava agindo como um homem assustado. João lembrou-se de um evento que ocorrera 3 semanas antes, algo trivial na época, mas que agora parecia ter uma nova e pesada importância. Ele havia sido encarregado de limpar a velha biblioteca particular do coronel, um cômodo que raramente era usado. Enquanto tirava a poeira de pilhas de livros antigos e documentos mofados, ele havia encontrado, escondido atrás de um volume sobrigado, um antigo diário da matriz. Não era um diário pessoal, mas um registro de transações e observações do fundador da fazenda, bisavô do coronel. João, por curiosidade e respeito pela história da fazenda, havia folheado rapidamente o livro, notando a caligrafia elegante e os números detalhados de colheitas e vendas de escravizados. Uma triste lembrança da fundação da riqueza. Ele não tinha lido nada muito profundo, apenas o suficiente para notar uma página solta, um pedaço de papel amarelado preso com cera antiga. Na época, ele guardou o diário no lugar exato e deixou o pedaço de papel no bolso, pretendendo olhá-lo mais tarde. A urgência da rotina o fizera esquecer do pequeno papel dobrado, o diário da matriz e a folha solta. 3 dias depois da faxina na biblioteca, o coronel Ribeiro havia tido um acesso de fúria absolutamente desproporcional. Ele não estava bravo com João, mas sim com a arrumação dos livros. Ele havia acusado a empregada de ter movido documentos cruciais e passado horas vasculhando o local, suando frio e com uma expressão de pânico que João, discreto como sempre, notara de longe. Naquele dia, o coronel havia mudado. Ele passou a beber mais, a falar ao telefone em sussurros nervosos e, mais importante, sua crueldade contra João aumentou exponencialmente, como se o idoso fosse, de alguma forma, a representação viva de um problema que ele não podia resolver. A vergonha da humilhação anterior, o sabor amargo da poeira da fazenda em sua boca, agora se misturava a uma determinação fria. Ele não era inútil. Ele possuía a memória da fazenda. E talvez, sem querer, ele possuísse algo mais tangível. Algo que o coronel estava desesperadamente procurando. Levantando-se do poste, ignorando a dor nos joelhos, João mudou de direção. O chiqueiro podia esperar. Ele precisava de silêncio e solidão para recuperar aquele pedaço de papel esquecido em algum lugar de sua pequena morada, a casinha de pau a pique na beira do rio. A caminhada de volta para a sua casa era longa e árdua, mas agora era impulsionada por uma adrenalina atípica. Não era mais a fuga da humilhação, mas a busca por um pedacinho de papel que, de repente, parecia conter a chave para a sanidade e talvez para a sobrevivência de sua honra. Enquanto caminhava, ele evitou o caminho principal, preferindo o atalho da plantação de café. A sombra das árvores era um alívio temporário, mas também um local onde a solidão amplificava o eco da humilhação. Ele se permitiu um único momento de luto silencioso. 50 anos. Ele havia visto os filhos do coronel nascerem, ajudado a enterrar a esposa do coronel, morta precocemente e misteriosamente há 10 anos, e mantido a fazenda funcionando através de crises econômicas e pragas de gafanhotos. E o pagamento era a humilhação pública. A injustiça era tão monumental que se transformou em uma força motriz. A lealdade de João não havia sido apenas para com a família Ribeiro, havia sido para com a terra, para com o ideal.
de que o trabalho honesto valia a pena. O coronel havia quebrado esse contrato tácito e ancestral. Ao chegar em sua cabana humilde, João fechou a porta com cuidado, um gesto que ele geralmente reservava para manter a poeira fora, mas que agora servia para selar o mundo lá fora. O interior era espartano, mas limpo. Uma cama de solteiro, uma mesa pequena, uma imagem de São Jorge. Ele começou a vasculhar, metodicamente, ignorando a exaustão. Onde ele teria colocado o papel? Ele verificou o bolso de sua calça de trabalho mais antiga, que estava pendurada atrás da porta. Nada. Ele revirou a gaveta da mesa, onde guardava ferramentas de costura e alguns trocados. Nada. A frustração começava a borbulhar, ameaçando desviar seu foco. Então ele se lembrou. Ele estava bebendo seu café matinal e lendo um jornal velho quando o havia encontrado. O papel deveria estar no meio da pilha de jornais sob a cama. Ajoelhou-se com dificuldade puxando os jornais. Lá estava, dobrado e amarelado, um fragmento fino de papel que parecia completamente insignificante, mas que, sob a luz fraca que entrava pela janela, parecia irradiar um calor estranho. João desdobrou-o com dedos trêmulos, sua visão um pouco embaçada pela idade e pela tensão. A escrita era antiga, a tinta sépia desbotada, mas legível. O texto não era uma lista de bens ou uma nota fiscal. Era um trecho de um mapa, desenhado à mão com uma precisão rudimentar, mas clara, indicando referências geográficas dentro dos limites da fazenda Santa Helena. No centro havia um pequeno X, marcado com tinta mais escura, e ao lado uma série de coordenadas estranhas, quase cabalísticas, mas que pareciam remeter a uma localização específica. Abaixo do desenho, uma anotação em letra diminuta: o segredo que alimenta a terra e a maldição que a sustenta. João releu a frase várias vezes. O segredo, a maldição. O fragmento de mapa não fazia sentido imediato para ele. As coordenadas pareciam se referir a marcos que não existiam mais, ou que haviam sido rebatizados. Mas a localização do X parecia ser em uma área da fazenda que era notoriamente evitada por todos. O velho pântano das cigarras, um trecho de terra úmida e inutilizável, nos confins do Pasto Sul. A memória do pânico do coronel Ribeiro, ao procurar o diário da matriz, retornou com força. O coronel não estava procurando por um livro de história familiar. Ele estava procurando por este mapa. Ele estava procurando pelo segredo ou pela maldição. João, sentado em sua cama, o pequeno papel em suas mãos calejadas, sentiu a total inversão de poder. Naquele pátio, sob o sol causticante, ele havia sido o servo humilhado, um objeto de escárnio. Agora ele era o guardião involuntário de algo que o seu algoz temia mais do que a ruína financeira, a revelação de um passado oculto, talvez perigoso. A intensidade da descoberta não lhe permitiu sentir euforia, apenas um peso gélido de responsabilidade. O coronel Ribeiro não era um homem que lidava bem com a contrariedade. Se ele descobrisse que João tinha o fragmento, a humilhação seria o menor dos seus problemas. A primeira coisa que João notou foi que, se o X marcava um local de valor, talvez ouro escondido, talvez a localização de um antigo delito, o coronel precisaria de tempo e silêncio para encontrá-lo. E a recente e inexplicável crueldade do coronel fazia todo o sentido. Ele estava tentando desestabilizar a fazenda, distrair os empregados ou até mesmo se livrar dos mais antigos e observadores, como João, para ter o caminho livre. A humilhação era uma ferramenta para forçar a demissão ou a obediência cega. João dobrou cuidadosamente o papel e o escondeu no fundo de seu único par de botas de couro, sob a palmilha rasgada. Era um lugar seguro, próximo ao chão, um segredo que ele carregaria em cada passo. Ele olhou para o relógio. Já passara muito tempo. Se não voltasse para o chiqueiro logo, o coronel viria atrás dele, e desta vez a punição seria mais severa. Ele precisava retornar à fachada de servo obediente, mas a obediência agora seria calculada. Antes de sair, João fez uma pausa em frente à imagem de São Jorge. Ele não era um homem de grandes preces, mas seus lábios moveram-se em silêncio.
Pediu força, não para continuar a suportar a crueldade, mas para desvendar a trama que envolvia a fazenda. Ele precisava entender o que estava no pântano das cigarras, o que o velho coronel havia escondido e por que o atual coronel estava tão desesperado. Ao sair da cabana, voltando para o cheiro repugnante do chiqueiro, a postura de João era sutilmente diferente. Seus ombros ainda estavam curvados pelo peso da idade e do trabalho, mas havia uma nova rigidez em sua espinha. O velho peão humilhado havia se transformado silenciosamente no guardião de um segredo. Ele chegou ao chiqueiro e começou a trabalhar, movendo o material pesado, o corpo protestando a cada movimento. Ele permitiu que o coronel, que o observava de longe com um binóculo, um novo hábito bizarro, talvez paranoia, visse sua luta, sua suposta submissão. Mas enquanto seus braços trabalhavam, sua mente estava no mapa. Ele tentava ligar as coordenadas às árvores antigas, às pedras marcantes. Ele sabia que o pântano das cigarras era traiçoeiro, cheio de lodo e vegetação densa. Seja o que fosse que o coronel procurava, não seria fácil de encontrar. Mais tarde, enquanto o sol se punha, pintando o céu de um laranja profundo e melancólico, João viu a esposa do coronel, Dona Clara, sair da casa grande. Ela era uma figura pálida e reservada que vivia sob a sombra do humor volátil do marido. Ela parou perto do poço e olhou diretamente para João. Seu olhar não era de pena, nem de escárnio, mas algo mais complexo. Parecia aviso. Ela piscou uma vez, discretamente, e balançou a cabeça de forma quase imperceptível, como se dissesse, cuidado, ele está pior. Essa interrupção inesperada, o padrão quebrado do silêncio de Dona Clara, reforçou a convicção de João. O problema na fazenda era sistêmico e não apenas uma questão de mau temperamento. Havia algo podre no reino de Santa Helena e o coronel estava disposto a destruir qualquer vestígio de humanidade para mantê-lo enterrado. João terminou sua tarefa no chiqueiro, exausto, mas agora com um propósito que superava o cansaço. Ele tinha o mapa. O coronel tinha o poder, por enquanto. Mas o jogo havia mudado. A humilhação, que deveria ter sido o golpe final para subjugá-lo, havia sido, ironicamente, o que o libertou de sua lealdade cega e o transformou em um jogador involuntário, em um drama que estava prestes a explodir. Ele sabia que precisava agir, mas com cautela cirúrgica, um passo em falso, e o coronel o esmagaria. Ele precisava decifrar o mapa, descobrir o segredo, antes que o patrão encontrasse a peça que faltava do quebra-cabeça e pudesse, finalmente, concretizar suas intenções desesperadas. Ele teria de usar à noite a única aliada discreta que lhe restava na fazenda. O que ele descobriria no pântano das cigarras? E por que a maldição estava ligada à alimentação da terra? A resposta jazia sob o lodo e a história esquecida da fazenda. E João sabia que estava prestes a desenterrá-la, ignorando o perigo iminente. Continua na parte 3. O peso da manhã não era apenas o calor que subia do solo seco da fazenda. Era o peso da humilhação recente, uma camada fina, mas corrosiva, de poeira moral que se assentava sobre os ombros já curvados de Inácio. Ele se movia com a lentidão forçada de quem já não esperava recompensa pelo esforço, mas apenas o fim inevitável da tarefa. Seus joelhos rangiam, um coro sombrio que só ele ouvia em meio ao ruído mecânico do motor diesel distante e ao clamor rouco das cigarras. A cena de Ricardo, o patrão jovem, inflamado em sua arrogância e poder recém-adquirido, havia se repetido tantas vezes que já não parecia um evento isolado, mas sim a trilha sonora constante de seus últimos anos. O sol já passava do meio do céu quando Inácio foi obrigado a realizar uma tarefa notoriamente inadequada para sua condição física: descarregar um caminhão de sacos de ração que haviam chegado com atraso. Era um trabalho que exigia a força explosiva de 3 homens mais jovens. No entanto, Ricardo o observava da varanda com um copo de bebida gelada na mão e um sorriso fino, quase invisível,
de escárnio. A ordem fora clara. Se o senhor é tão necessário e insubstituível como diz Inácio, prove. É só um pouco de exercício para tirar o mofo dos seus ossos velhos. As palavras não eram ditas em gritos, eram entregues com uma calma cirúrgica, projetadas para infligir a dor mais profunda possível, a desvalorização absoluta de uma vida dedicada. Inácio sentiu o músculo da panturrilha tremer antes mesmo de erguer o primeiro saco de 40 quilos. Ele envolveu os braços em torno da juta áspera, o cheiro de milho e farelo enchendo seus pulmões. A cada passo, a areia parecia engolir a sola de seu sapato, aumentando o esforço exponencialmente. Os outros peões, que normalmente o ajudariam sem que Ricardo visse, estavam dispersos em tarefas distantes, ou pior, parados em uma distância segura, fingindo estar ocupados com consertos urgentes no celeiro. O silêncio deles era a parte mais cortante de toda a situação. Não era apenas a ausência de ajuda, era o reconhecimento tácito de que, naquela hierarquia perversa, o medo era mais potente do que a solidariedade e que Inácio era o sacrifício que garantia a paz relativa do restante da equipe. A visão dos homens imóveis, evitando seu olhar, pesava mais que os 40 quilos que ele carregava nas costas. Ao longo daquela torturante hora e meia, enquanto o suor escorria de sua testa e caía na terra seca, Inácio revisitou as memórias. Ele se lembrava de quando ele e o pai de Ricardo, o velho Antônio, haviam levantado aquele mesmo celeiro, tijolo por tijolo, sob uma promessa mútua de lealdade e cuidado. Antônio sempre o tratara com respeito, como um irmão mais velho da terra. Inácio era mais do que um funcionário. Ele era o guardião da memória da fazenda, a bússola moral que Antônio confiava. Essa dedicação, essa história, era o que Ricardo, em sua miopia juvenil e sua pressa em modernizar a ferro e fogo, não conseguia ver ou simplesmente optava por destruir. Para Ricardo, Inácio não era história, era um estorvo, um resquício obsoleto que manchava o brilho de seu novo império. Quando finalmente o último saco foi depositado, quase caindo por cima da pilha, num esforço final que quase o fez perder a consciência, Inácio cambaleou para o poço, a respiração curta e dolorosa. Ele se apoiou na manivela fria, esperando que o mundo parasse de girar. Ricardo então se aproximou lentamente, o gelo estalando em seu copo, e falou. Suas palavras eram veneno destilado e atingiram Inácio em um ponto que a exaustão física ainda não havia alcançado. Parabéns, Inácio. O senhor é teimoso, preciso admitir, mas olhe para si. Está vermelho, mal consegue respirar, precisa de um banho e de descanso. Sabe qual é o problema de vocês, os antigos? Vocês confundem persistência com eficiência. Eu poderia ter contratado um trator e 2 ajudantes por metade do que o senhor me custa, e o serviço teria sido feito em 20 minutos, sem o risco de ter que ligar para o SAMU. Eu não estou pagando por persistência, Inácio. Eu estou pagando por resultados. E os seus resultados, meu caro, estão desatualizados, assim como o senhor. Desta vez, a humilhação não se concentrou na força, mas na essência de sua utilidade. Ricardo estava tirando dele não apenas a dignidade, mas a justificativa para sua própria existência. Inácio não respondeu. Ele apenas fechou os olhos por um momento, absorvendo o golpe, sentindo a bile amarga subir por sua garganta. Naquela mesma tarde, uma perturbação sutil aconteceu, um pattern interrupt, que apenas Inácio, em sua observação minuciosa e rotineira da fazenda, notaria. Ele estava incumbido da tarefa de limpar a velha sala de documentos, um pequeno anexo que Ricardo usava raramente e que estava sufocado por anos de papéis e teias de aranha. Era outro castigo disfarçado de trabalho, mas Inácio aceitou, pois o silêncio do lugar era um bálsamo. Enquanto movia caixas empoeiradas, procurando o canto mais profundo, ele percebeu que um dos nichos de madeira, que parecia sólido, estava ligeiramente solto. Curioso, ele o removeu com dificuldade, expondo um pequeno compartimento escondido. Não havia dinheiro nem joias, mas sim um objeto simples, forrado de couro desbotado pelo tempo. Um grande e pesado livro de registros, com a inscrição Fazenda São Miguel, Propriedade e Terras, carimbada em letras douradas e gastas. Este livro não era apenas antigo, ele tinha a aura de algo
algo fundamental. Ao folheá-lo com as mãos trêmulas, Inácio viu caligrafias que reconheceu de décadas, incluindo a letra firme e elegante do velho Antônio. Eram registros de transações de terras, de nascimentos e mortes de animais, de pagamentos de hipotecas. Mas o que prendeu sua atenção não foram as cifras, mas sim as datas e os nomes que surgiam repetidamente nas margens, anotações pessoais do próprio Antônio. Havia uma seção particularmente danificada pela umidade, datada de 50 anos atrás, pouco antes de Inácio começar oficialmente a trabalhar ali, mas quando já residia na propriedade com sua jovem esposa. Naquela página, Inácio encontrou uma cláusula manuscrita, complexa e cheia de termos jurídicos, que ele mal conseguia decifrar em sua totalidade, mas que mencionava um acordo de preservação e usufruto vitalício, relacionado a uma pequena porção de terra na parte leste da fazenda, justamente o terreno onde ficava a sua humilde casa de caseiro. O nome de Inácio, ou mais precisamente o nome de sua falecida esposa Maria, aparecia no texto. O que era aquilo? Uma promessa? Uma garantia? Ele sabia que Antônio tinha um coração generoso, mas jamais imaginou que houvesse um documento formal. Ele fechou o livro abruptamente, o coração acelerado, e escondeu-o novamente, sentindo que tinha tropeçado não apenas em um registro antigo, mas em um segredo profundamente enterrado. Talvez a chave para a verdadeira história da fazenda, e mais importante, a sua própria. Essa descoberta agiu como um imã. Inácio, que estava à beira do colapso emocional devido à crueldade de Ricardo, agora sentia uma chama tênua de propósito. Ele não podia simplesmente ir embora sem entender o que aquele documento significava. O engajamento veio mais tarde, sob a luz fraca de seu lampião, enquanto ele tentava interpretar as poucas frases que conseguia memorizar da cláusula antiga. Ele estava sentado à mesa de sua pequena cozinha, a mesma mesa onde criara seus filhos e lamentara sua esposa. Ele se sentia esgotado, humilhado, mas agora também sentia uma indignação fria, diferente da dor aguda do meio-dia. Ele havia aguentado tudo por necessidade, pela falta de opção, pela fidelidade à memória de Antônio. Mas se havia alguma garantia legal, alguma proteção que ele ignorava, então a crueldade de Ricardo era mais do que abuso de poder. Era uma usurpação, uma tentativa de rasurar a história e os laços que sustentavam a própria fundação da Fazenda São Miguel. Inácio sentiu uma onda de fúria silenciosa. Ele havia sido tratado como lixo descartável, como um animal de carga velho, sem valor sentimental ou prático. Mas e se ele fosse mais do que isso? E se mesmo em sua pobreza e velhice, ele detivesse uma pequena parte de direito sobre aquela terra? E se a humilhação de Ricardo fosse, em última análise, um ato de desespero inconsciente, de alguém que tenta apagar o passado para consolidar um presente ilegítimo? O desenvolvimento da noite prosseguiu com a escalada final da tensão. Ricardo, que havia bebido demais na cidade, retornou à fazenda e parou seu utilitário de luxo em frente à casa de Inácio, as luzes ofuscando a pequena varanda. Ele saiu do carro, cambaleando ligeiramente, mas com a voz terrivelmente clara e cortante. Ele não estava ali para repreender o trabalho do dia, mas para dar o golpe final. Inácio, eu sei que você ouviu, e eu sei que você está aí. Saia! Inácio saiu, hesitante, a luz do carro transformando sua figura velha em uma sombra alongada e frágil. Eu estive pensando, Ricardo começou, jogando as chaves do carro de um lado para o outro. Esta casa, ela ocupa um lugar estratégico. Os engenheiros me disseram que seria o local perfeito para construir a nova cooperativa de grãos. É a área mais plana e mais próxima da estrada principal. O coração de Inácio parou. Aquela casa era tudo. Era o último vestígio palpável de sua vida familiar. Patrão, eu moro aqui há mais de 50 anos. Eu e Maria se foi, Inácio, e os 50 anos são irrelevantes. Eu sou o
dono agora e estou modernizando. A nostalgia não paga as contas. Eu preciso desta área livre. Considere isso como um aviso oficial. Ricardo se aproximou, o hálito de álcool pairando no ar. Eu lhe dou 1 mês, 30 dias para arrumar suas coisas e sair da propriedade. Se precisar de ajuda para encontrar um asilo, eu posso fazer uma ligação. Mas depois de 30 dias, se o senhor ainda estiver aqui, eu chamo a polícia e a retroescavadeira. É simples, Inácio. Minha fazenda, minhas regras. Agora vá dormir e pense em como vai passar o próximo mês. Ele se virou e caminhou de volta para o carro, o som da porta batendo ecoando como um tiro no silêncio da noite. Inácio permaneceu ali, imóvel, sentindo-se esmagado pela ameaça final, o despejo, a perda de seu lar, a anulação completa de sua história. A humilhação, que antes era apenas verbal e física, agora se tornava existencial. Ele estava prestes a ser varrido da face da terra que ele ajudou a moldar. Mas, enquanto olhava para a escuridão, a lembrança do livro de couro na sala de documentos piscava em sua mente. O que havia naquele pedaço de papel amarelado? Seria apenas um gesto vazio de um patrão antigo ou algo com força legal capaz de enfrentar a crueldade impiedosa do jovem herdeiro? A incerteza pairava no ar, densa e fria, suspendendo a respiração de Inácio e forçando-o a encarar a próxima manhã como o início de uma batalha da qual ele não tinha a menor ideia de como lutar, mas que ele sabia intimamente que não podia perder. Ele precisava entender o que vinha depois. Ele precisava ler as entrelinhas. O ar da manhã sobre a fazenda Aurora era pesado, não pela umidade, mas pelo sedimento invisível da crueldade que se assentara na véspera. O chão que João havia arado por 60 anos parecia agora tê-lo rejeitado, cuspindo-o para fora de suas fronteiras, enquanto Ricardo, o patrão, sorvia seu café na varanda principal, banhado pela luz dourada da autossatisfação. A humilhação havia sido pública, metódica e total. Ricardo sentia-se um rei em sua pequena corte rural, e a ausência do velho era a confirmação de sua soberania brutal. Ele havia provado a todos que naquele domínio ele era a única lei. A dor de João, ele imaginava, era o preço justo pela sua própria paz de espírito e pela demonstração inconteste de poder. Esse era o primeiro gancho, o silêncio da fazenda que por si só já era um grito ensurdecedor. O segundo gancho veio com a arrogância desenfreada de Ricardo. Ele havia dispensado os poucos empregados que ousaram manifestar desaprovação, dobrando a aposta em sua tirania. Sentia-se invencível, mas, em algum lugar distante, nos corredores frios de um cartório ou de um escritório de advocacia na capital, os ponteiros do relógio da justiça começavam a se alinhar com uma precisão cirúrgica. João, expulso, não havia partido apenas com a cabeça baixa. Ele havia partido com um conhecimento que Ricardo, em sua miopia de novo rico, nunca poderia sequer conceber. O velho havia deixado a fazenda, sim, mas levara consigo a chave mestra de toda a propriedade, uma chave que ele nunca soubera que possuía. A contextualização era simples. Ricardo, através de uma série de acordos mal feitos e de uma compra apressada de ações que pareciam insignificantes, havia assumido o controle da Aurora há 5 anos, após a morte do verdadeiro proprietário, o coronel Elias, um homem que ele considerava um tolo sentimental por ter mantido João por tanto tempo. Ricardo sempre presumira que havia limpado todas as arestas legais. Seu foco estava no lucro, na ostentação e, mais recentemente, em consolidar sua imagem de senhor de terras implacável. O problema, o conflito que começava a borbulhar sob a superfície da tranquilidade matinal, manifestou-se primeiro como uma perturbação no horizonte. 3 carros pretos grandes e silenciosos avançavam pela estrada de terra, levantando nuvens controladas de poeira. Não eram carros de fazendeiros vizinhos.
Eram veículos que anunciavam a chegada de uma autoridade de um tipo que Ricardo nunca tinha enfrentado, a autoridade formal e implacável do capital e da lei. O coração de Ricardo deu um salto irregular, um pressentimento frio atravessando sua vaidade. A Aurora era um lugar onde advogados só entravam se fosse para cobrar dívidas antigas ou fechar negócios vantajosos para ele. 3 figuras vestidas em ternos cinzentos impecáveis, exalando um ar de competência fria e desinteressada, desceram dos carros. Eles carregavam pastas de couro volumosas e seus olhares não eram de admiração pelo tamanho da fazenda, mas sim de avaliação clínica, como médicos examinando um corpo doente. Os Open Loops começaram a girar imediatamente. Quem eram eles? O que queriam? E por que, quando o mais alto dos advogados, um homem com o nome de Doutor Alcântara, estendeu a mão para Ricardo? Ele o fez com uma distância quase protocolar, sem um pingo do respeito que Ricardo exigia. O desenvolvimento começou com Alcântara, ignorando polidamente a tentativa de Ricardo de dominar a conversa. O advogado não estava ali para negociar, estava ali para executar. Ele pediu licença para entrar na sala de estar, ignorando a sugestão de Ricardo de que ficassem na varanda sob o sol. O ar na sala tornou-se denso. Os outros 2 homens, um auditor e uma especialista em direito sucessório, posicionaram-se como estátuas, os olhos fixos em Ricardo. Alcântara abriu a pasta. Não havia pressa. Ele começou a falar, e cada palavra era um pedregulho caindo sobre a estrutura da vida de Ricardo. Senhor Ricardo, estamos aqui em representação do espólio do falecido coronel Elias Montenegro, e mais especificamente em nome da cláusula testamentária de gestão de confiança que o senhor violou irreparavelmente. Ricardo riu, uma risada nervosa e falsa. Violar? Que besteira é essa? Eu comprei essa fazenda, doutor, limpa de A a Z. Eu tenho os documentos. Alcântara apenas inclinou a cabeça, paciente com a ignorância. Os documentos que o senhor possui, senhor Ricardo, referem-se à aquisição de uma porcentagem majoritária da sociedade de capital da Fazenda Aurora. O senhor comprou a operação comercial. Contudo, o terreno físico, a terra em si, com todos os seus ativos fixos, estava sob uma modalidade de gestão de confiança fiduciária muito específica. Essa modalidade tinha um único objetivo: garantir a continuidade das práticas de gestão humanitária e sustentável exigidas pelo coronel Elias, enquanto o senhor provava ser um administrador digno. A voz de Alcântara era uma monotonia fatal. Ele explicou a estrutura complexa. A terra havia sido colocada em um trust irrevogável, com cláusulas morais. Ricardo era o gerente, o executor das operações, mas a propriedade final do solo e a decisão sobre a permanência dele eram supervisionadas por um administrador de confiança. E esse administrador era a bomba relógio que Ricardo acabara de detonar. E quem exatamente é esse administrador? Ricardo exigiu, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Ele estava tentando catalogar quem ele poderia subornar ou ameaçar. O Dr. Alcântara fez uma pausa dramática. Era o ponto de virada, o reengajamento que ligaria diretamente à humilhação do dia anterior ao desastre que se desenrolava. O administrador de confiança, senhor Ricardo, o único indivíduo que o coronel Elias considerou possuir a integridade moral inquestionável para julgar se a Fazenda Aurora estava sendo gerida com a decência que ele sempre prezou, é o senhor João Matias. O nome ecoou na sala como um tiro. João, o velho, o mesmo homem que Ricardo havia chutado da varanda, o mesmo que ele havia escarnecido publicamente, chamando-o de verme inútil, era, na verdade, o juiz silente de sua própria falência. O clímax se instalou de forma brutal. Ricardo cambaleou para trás, a cor sumindo de seu rosto. Isso é impossível. João é um peão, um analfabeto. Alcântara continuou, a voz imperturbável citando o testamento. O coronel Elias era um homem de princípios incomuns. Ele acreditava que a verdadeira medida de um homem não está em seus títulos, mas em seu caráter e em sua relação com a terra. Ele especificou que, após sua morte, o senhor João Matias, seu fiel funcionário e confidente moral, seria elevado à posição de guardião da conduta da fazenda. Sua única
única função era observar a gestão do novo proprietário operacional, no caso, o senhor. Se o guardião considerasse que o novo gestor demonstrasse crueldade intencional, desrespeito à dignidade humana ou negligência ambiental severa, ele teria o poder discricionário de acionar a cláusula de rescisão moral. Ricardo não ouvia mais, apenas via flashes da cena de ontem. O cuspe, as palavras cruéis, o escárnio dos peões. Ele havia sido testado e falhara espetacularmente no teste. O coronel Elias, mesmo morto, havia orquestrado a vingança perfeita, transformando seu funcionário mais humilde no gatilho de sua destruição. Alcântara abriu outro documento, mais austero. Ontem, senhor Ricardo, o guardião João Matias ativou a cláusula de rescisão moral, citando ato contínuo e público de humilhação e desrespeito à dignidade humana. Ele o fez assim que deixou a propriedade, notificando-nos imediatamente. A sua agressão ao senhor João Matias não foi apenas um ato de mesquinhez, foi a prova final que selou o seu destino. A revelação final do peso do que viria depois foi apresentada. A cláusula de rescisão moral determinava que, uma vez acionada, a propriedade da terra revertia imediatamente para um fundo de conservação e assistência social, e o gestor irresponsável, Ricardo, perdia todos os direitos de uso do solo, de exploração dos ativos fixos, e era obrigado a vender suas ações operacionais a preço de mercado mínimo em um prazo de 72 horas para o fundo recém-criado. Em termos leigos, senhor Ricardo, concluiu Alcântara, fechando a pasta com um clique seco, o senhor acabou de perder a fazenda, as terras e a base de todo o seu negócio por causa de uma briga de poder com o único homem que tinha a autoridade para demiti-lo de forma permanente. Sua humilhação ao senhor João Matias o custou toda a sua fortuna rural. O Auditores começou a entregar a Ricardo pilhas de papelada legal, notificações de despejo para os próximos dias, ordens de congelamento de ativos ligados à terra e mandados de busca e apreensão para garantir que ele não vandalizasse a propriedade antes de sair. A fazenda Aurora, que ele pensava ter conquistado, estava deslizando de seus dedos, puxada para baixo pela gravidade de sua própria maldade. Ricardo tentou argumentar, gritar, implorar. Eu dou a ele o que ele quiser. Eu dou dinheiro. Faço ele voltar. Alcântara, por favor, me deixe falar com João. O guardião João Matias não está disponível para negociação, respondeu o advogado, sua voz cortando o desespero de Ricardo. Ele cumpriu seu dever. Ele não busca vingança pessoal, senhor Ricardo. Ele buscou a justiça para a propriedade e para a memória do coronel Elias. Ele não precisa de seu dinheiro. Sua única intenção era garantir que a fazenda Aurora voltasse a ter um propósito nobre e que ninguém mais fosse tratado como ele foi. A humilhação de Ricardo era agora 10.000 vezes maior que a de João. Ele não estava sendo demitido por um superior. Ele estava sendo julgado e condenado por alguém que ele considerava menos que lixo, diante de testemunhas que agora o viam como o patético e falido tirano que realmente era. Sua arrogância o havia cegado para o fato de que a verdadeira riqueza não estava nos hectares de terra que possuía, mas na confiança que um homem de bem havia depositado em outro, um homem simples. O destino de Ricardo era a ruína total, o espectro da insolvência. Ele seria forçado a vender todas as suas ações em pânico, o que lhe renderia uma fração do que ele investira, suficiente apenas para cobrir as multas e o custo legal de desfazer a confusão que ele criara. Ele deixou a sala sob a escolta dos seguranças do Dr. Alcântara, um homem que entrara como rei e saía como pária, sua figura encolhida enquanto passava pelos empregados, que agora o olhavam com uma mistura de repulsa e um alívio mal disfarçado. A conclusão veio rapidamente, mas de forma profunda. No final da semana, a fazenda Aurora estava sob nova direção. O Fundo de Conservação assumiu e uma das primeiras medidas foi a criação de um centro de treinamento para a agricultura sustentável e a restauração de todas as moradias dos trabalhadores. E João, o velho funcionário, o guardião da conduta, retornou.
não como peão, mas como conselheiro sênior do fundo, com um salário vitalício e a autoridade moral que ele sempre teve, agora formalizada. Ele não se vangloriou. Apenas voltou ao seu trabalho favorito, cuidar da pequena horta nos fundos, plantando sementes com as mãos enrugadas que haviam se tornado, ironicamente, as mãos que demoliram um império de maldade e ergueram um legado de dignidade. O círculo se fechou. A crueldade de um homem foi o catalisador para a justiça de outro, provando que nem sempre quem está no topo é quem detém o poder verdadeiro. A história da Fazenda Aurora tornou-se uma lenda na região, um conto sobre a humildade que se transformou em força e a arrogância que cavou a própria cova. Se essa história profunda e emocionante sobre justiça tardia e poder oculto ressoou em sua alma, se você sentiu a virada do destino e a satisfação da queda do tirano, eu o convido a se manifestar. Deixe seu comentário agora mesmo, compartilhando sua reação a essa conclusão surpreendente. O que você faria se tivesse o poder de João? Qual foi o momento mais impactante desta narrativa? Interaja e compartilhe esta história para que a moralidade do Coronel Elias e a dignidade de João Matias possam ecoar por todo lugar.